nervosa. Me ajudem. Vamos lá. Eu não vou ficar olhando muito, não. Eu vou ficar de costas. Mas vamos lá. Vou deixar o papel, vou me entregar. Vou acreditar que tá aqui dentro, a gente dá um jeito de fazer sair. Bom, eu queria convidar vocês para a gente começar assistindo um teaser do documentário, que eu acho que pode ajudar vocês a entender do que a gente vai falar. Infinito, sabe? Nem eu sei qual é o meu tamanho. Eu nasci há 10 mil anos atrás, filha da força de uma mãe em voo solo, criada no Capão Redondo, periferia da Zona Sul de São Paulo. Sinto que caminhei pela vida mais ou menos da mesma forma que você. Eu brinquei, estudei, amei, trabalhei. Em certo momento, decidi que poderia mudar o mundo. O mundo não mudou, no entanto, e continua como era há 10 mil anos atrás. Mas uma coisa eu entendi. Entendi que o mundo não muda porque não somos nós quem contamos essa história. E que quem conta essa história gosta do mundo como ele é. Então decidi me juntar com os meus, para perguntar aos meus, qual narrativa deveríamos criar? Eu tenho tanta coisa incrível para te contar, tanta coisa que eu não usaria resumir em tão pouco tempo. Mas uma eu já posso te adiantar. A lua está linda hoje. Bom, é isso. Obrigada. Aquelas... o lugar que a Isa pediu para eu ficar. Gente, eu queria primeiro começar fazendo 2 combinados com vocês. O primeiro é de que eu vou contar tudo que eu estou dizendo, que eu vou trazer hoje, é muito particular de uma experiência pessoal. Então, gostaria de que vocês soubessem que quando eu estou falando bem da minha mãe, não quer dizer que eu estou falando mal da mãe de vocês. Então, é só porque eu só conheci a minha mãe mesmo. E a outro combinado é que vocês tenham um olhar de que nada disso que eu estou falando é novo. Nossa, que inovador. Eu estou aqui para defender e para reafirmar muitas coisas que deveriam ser óbvias. Então, a partir disso, que eu queria começar fazendo uma pergunta, que eu gosto muito de perguntas, que é uma coisa que me move, e eu queria saber que vocês pensem, qual foi a última biografia que inspirou vocês, que vocês leram, e, enfim, dá um tempinho para vocês pensarem. Alguém aí que leu ou se inspirou com uma biografia, tem a sua própria biografia como inspiração? Temos uma pessoa. 2, 3, isso é muito bom. Mas eu acho que todos nós deveríamos nos inspirar com a nossa própria história. Então, eu queria começar dizendo que a minha última biografia foi a minha biografia.
Eu sou uma pessoa apaixonada por autoconhecimento. Tem até uma história engraçada que pode ajudar vocês a entender um pouco dessa paixão. Quando eu estava na escola, a professora de biologia explicou que biologia era o estudo da vida. E aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, é isso que eu quero estudar. Porque nossa, a vida é uma coisa muito louca, eu quero estudar isso. Só que aí passou um tempo, eu fui descobrindo que não era exatamente essa vida biológica que eu queria estudar, mas que era a forma com que a gente vive e como que a gente pode melhorar essa forma de viver. E eu sempre gostei muito disso, de me aprofundar e entender, desde ferramentas de autoconhecimento, filosofia, antroposofia, coisas que me ajudassem a entender essa coisinha chamada gente. E aí, ao longo da vida e da minha trajetória, eu fui entendendo que, para eu conseguir conhecer e entender melhor essa coisa chamada gente, o melhor objeto de estudo de caso que eu deveria ter era a mim mesma. Porque estava ali, né? É no dia a dia que a gente vai vendo e vai entendendo o que acontece. E eu comecei a ser uma pessoa muito observadora com a minha própria vida, e através de setênios e todas essas ferramentas que a gente conhece de autoconhecimento, eu fui me ajudando a entender e a reorganizar a minha própria história. Obviamente que eu não fiz isso só por prazer, porque eu sou legal, porque eu sou boazinha, não tem nada a ver com isso. Tem uma coisa chamada necessidade, né? Então, eu sou uma jovem que foi atendida por muitos anos por organizações sociais, que trabalharam duro para que eu pudesse estar aqui com um projeto de vida. Então, elas me ajudaram, planejaram, tinha lá aquela ONG, lá desde o começo, ajudando a gente a sair ali da zona de sobrevivência e poder entrar num lugar que a gente pudesse viver. E nesse processo, foram muitos sonhos que foram sonhados para mim, né, como jovem da periferia, que estava ali em situação de vulnerabilidade. E eu também criei muitos sonhos que faziam sentido e fui vivendo esse projeto de vida. Quando eu cheguei aos 29 anos, eu descobri que, apesar desse projeto de vida ter sido dado muito certo, ele não fazia mais sentido para aquilo que, de fato, eu tinha me transformado. E aí foi a hora que eu tive que revisitar a minha história, revisitar o que tinha ficado para trás nessa trajetória, para poder encontrar e reinventar uma nova forma de eu estar no mundo, porque aquela forma que tinha sido esse projeto de vida não estava mais fazendo tanto sentido. Então, eu acho que eu trago aqui com essa fala o valor das nossas próprias histórias na construção de imaginários, né? Então, toda a história de vida, ela é uma promessa de alguma forma, ela é uma forma da gente compreender quais são as possibilidades de existir, né? Que são muitas. Então, é um pouco de como eu cheguei no Visionários da Quebrada. Foi nesse momento que eu estava absolutamente perdida, sem expectativa, com um projeto de vida um pouco frustrado, e eu queria me inspirar de novo com a vida, né? E aí não estava mais fazendo sentido buscar biografias que são extraordinárias, né, de sucesso, histórias que eram grandiosas, mas que, sei lá, aquelas pessoas que ganharam prêmio Nobel, os empreendedores que com menos de 30 anos já tinham vendido startups e ganhado milhões, e já estavam em cargos de liderança, e nós estávamos ali tentando só ser feliz, viver, produzir encontros, pagar as contas. E aí eu falei, será que a minha história é muito xoxa? Não é possível. Espera aí, tem que ter mais gente com histórias parecidas com a minha, com histórias reais, mas pessoas comprometidas em, de fato, se investigar, fazer transformação de si, para que a gente possa ser melhor para o mundo. E é aí que eu posso dizer para vocês que isso é muito importante, porque a gente precisa entender quais são as histórias que a gente escolhe contar e ouvir, né? E aí, quando a gente e tudo que eu falo é no sentido de ampliar mesmo, né? Não que a gente não seja importante a história do Steve Jobs, é extremamente importante para criar um tipo de imaginário. É um caminho, é uma trilha, é uma possibilidade, mas ela não é a única. Então, quando eu não me via representada nessas histórias, porque eu estava ali buscando um sucesso ou um sonho que parecia que não era bem meu, e isso não estava fazendo sentido, não estava funcionando. Então, como que a gente pode contar e ampliar histórias que podem, de fato, ter um poder de fazer transformação, né? Histórias que não são contadas e que têm o poder de transformar quando elas são contadas. Então, foi um pouco dessa minha vivência que eu fui buscar com Visionários da Quebrada.
E, nesse sentido, quando a gente fala de imaginário, de novas narrativas, é a gente pensar que, quando a gente vê o mundo só de uma forma padrão, o que a gente está fazendo é não reconhecendo que existem outras formas, né? E aí, como filosofia, eu gostaria de chamar a atenção para uma filosofia que nessa pesquisa a gente encontrou, que é a filosofia da ação, né? Se o conhecimento que a gente gera, ele avança a partir do momento que a gente tenta resolver problemas, então eu resolvo um problema, eu aprendo alguma coisa, eu tento resolver mais um problema, eu aprendo mais alguma coisa. Então, as periferias e as margens da cidade, como a gente sabe bem, então, é um solo fértil de pessoas que vivem diariamente tentando resolver problemas. Não porque elas são especialistas, ou porque elas fizeram um curso, ou porque elas são acadêmicas, muitas delas não são nem letradas, mas que, pelo fato da filosofia dessa ação, do dia a dia, da experiência que vem, do conhecimento do fazer, elas têm histórias que podem nos ajudar a compreender muitas outras formas, não só de viver, mas saberes que podem ser compartilhados dos problemas que a gente vivencia da ponte para cá. Então, foi um pouco disso que a gente foi buscar no Visionários, e nesse processo a gente acredita que visionário é todo aquele que escuta um chamado e, para isso, se mete onde não é chamado. Então, foi um pouco disso que o filme vai trazer, né, dessa trajetória que começa como uma trajetória pessoal. Eu falo que esse filme ele começou a ser projetado há 29 anos atrás, e agora eu fui encontrando pessoas que são extraordinariamente reais e que fazem coisas que não são nada fáceis, mas que são muito extraordinárias, mas não com esse case de sucesso que a gente está acostumado, mas com pessoas que transformam e transbordam talentos, dons dentro das suas comunidades, buscando construir futuros e novos imaginários possíveis, né? Eu penso que o mundo é um lugar muito grande. Não é possível que, num mundo tão grande, não tenha espaço para que todas e todos possam coexistir, né? Então, é um pouco dessa filosofia, desse pensamento que a gente vem trazendo com esse projeto, mais do que dar voz e visibilidade, né, para a estética das periferias, mas para a intelectualidade, para os saberes, para o que é pensado, para o que está sendo construído, das inovações, que nem são tão novas assim, né? Porque a gente tem uma questão que é a oralidade e a própria representatividade dos nossos ancestrais, que já vem construindo e fazendo há muito tempo, e o que a gente vem aqui fazer é reforçar e reafirmar esse óbvio, esse caminho, seguir esse caminho construindo, para que nós possamos também ter lugar nesse mundo. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Contatos da Ana. A Ana fez um super financiamento coletivo, que foi bem emocionante. Não. Vamos ter uma pergunta para a Ana? Que tal? Duvido que alguém faça uma já. Fernando, espera aí que eu vou te dar um microfone. Segura aqui. Pode ser. Vocês estão tímidos? Vamos? Oi, Ana, parabéns pelo projeto. Muito legal mesmo. Eu queria começar dizendo que, quando a gente fala de empreendedorismo, todo mundo só fala dos grandes cases, mas eu acho que o verdadeiro empreendedorismo e a transformação da sociedade está na vida das pessoas reais, que acordam às 4 da manhã, que pegam o bonde, que pegam um trem, que chegam no trabalho às 7h30. Isso é que transforma a sociedade. Só não é o Uber, não é a 99 Táxi, e não são os gringos aqui investindo nas nossas empresas, só somos nós. E, independente das diferenças sociais que nós temos, a gente está junto nessa. Então, o projeto é extremamente espetacular em função disso, que dá voz a quem não tem espaço. O que nós queremos tem a mesma missão, é o mesmo sacerdócio. Então, a gente abre o nosso espaço para que você tenha uma voz mais ativa. Eu queria saber em que pé que está esse projeto. É um vídeo, é um documentário, é um livro, é uma plataforma de AD, é um aplicativo? O que é isso? Em que pé que está?
Bom, o filme ele acabou de sair. A gente começou esse projeto ano passado, onde a gente conseguiu, a partir de um edital, realizar a produção do documentário. É um longa-metragem, que é um material que a gente está construindo para que seja um material de educomunicação, mais do que só de entretenimento, para que a gente possa também inspirar os jovens, para que eles possam ter representatividade, se ver no cinema, para que a gente se veja bem bonito, bem imperial, bem inteligente, que é importante a gente se ver muito como bandido, como o apequenado, aquele que não tem conhecimento. Então, a gente quer inverter um pouco essa lógica e trazer esse conhecimento que vem da experiência, e a gente deve lançar por meados de abril. Então, a gente já está em fase de finalização do documentário, que aí, em breve, todos vocês receberão um convite para assistir aí em alguns lugares. Mais alguém? Olá, tem mais uma. Vamos. Ai, meu Deus. Deixa um minuto. Tipo assim, tem que jogar, mas olhar. A ideia é olhar, tá? Oi. O grande problema de documentários no Brasil, justamente é o que você vai entrar agora, é a exibição. Como que vocês estão planejando, em que esquema de distribuição, exibição, porque isso é difícil chegar. Não tem mercado exibidor para documentário brasileiro. Então, você vai jogar onde? Vai jogar no YouTube? Vai jogar na... Enfim, onde você vai jogar esse documentário? Bom, a gente tem pensado muito sobre isso. Obviamente que a gente quer fazer uma coisa aberta, que vai estar, mas é garantir que as pessoas acessem o link, né? Porque tem um monte de coisa no YouTube. Então, acho que a lógica que a gente tem trabalhado é de hackear o nosso próprio cinema. Então, a gente mesmo vai piratear nosso cinema. Vamos garantir, porque nas banquinhas estão aí, gente. Então, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. E eu não vou ficar contando muito com espaços formais. Então, a gente vai fazer... Mentira, não vai que a gente vai fazer um monte de pendrive e entregar para as pessoas, mas é quase isso, é ir na lógica de como hackear e encontrar formas de garantir que esse documentário não só chegue para as pessoas do centro, mas garantir, e foi para isso que a gente fez a captação de recurso, para garantir que a gente vá para as escolas públicas, para os CELs, para todos os lugares, exibindo, abrindo espaços para discussão, levando esses visionários para inspirar esses jovens e para que a gente possa trocar num lugar mais horizontal, nesse sentido, onde a gente possa criar referências. Conversa com a Mara Mourão. É, verdade. Lindo. Ela vai te dar umas boas dicas. Passa o contato, WhatsApp.